Verdade. Ó, o verso 11 diz assim: E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele quem? Pelo chifre pequeno, foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui muitas pessoas falam, né, por causa dessa expressão príncipe do exército, que é outra pessoa, né? Mas o que significa essa expressão príncipe do exército ou príncipe dos príncipes? Vamos pegar exemplos bíblicos para isso. Aqui trata-se do líder do povo, tá, gente? É Israel do povo. Israel ele sempre foi uma nação sacerdotal. Ó, vou dar um exemplo. O texto de Êxodo 22, verso 28 diz assim: A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Ó, aqui em Êxodo, esse príncipe do povo era o sumo sacerdote, tá? Pois Israel é uma nação sacerdotal, tá? E o próprio Paulo, ele afirma isso. Ele diz lá no texto de Atos. Ó, Atos 23, verso 2 diz assim: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Verso 3. Pode baixar um pouquinho. Diz assim: Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei? E contra a lei me mandas ferir? Aí o verso 4, o que vai acontecer? Ó? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Olha o que Paulo vai falar. E Paulo disse: Poxa, eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Ó, que referência Paulo está dando aqui? De Êxodo 22. Quem que era o príncipe do povo? O sumo sacerdote. Correto? Porque as pessoas, quando lê isso daqui em Daniel 8, falam: aqui está falando de Jesus, que ele é o príncipe ali, Isaías 9, é ele. Não, gente, é o sumo sacerdote, tá? Ele é o príncipe do povo. Vamos continuar agora. Ó, e lançou por terra o santuário. Ó, ele fala do sumo sacerdote Ananias, ele se refere a ele como chefe do povo. E sabemos muito bem que Paulo conhecia Jesus, não é verdade? Paulo conhecia Jesus. Mas ele não falou que ele está falando de Jesus como chefe do povo. Ele falou que é do sumo sacerdote. Porque essa é uma expressão usada, é uma expressão comum usada para o sumo sacerdote. Olha o texto de 1 Macabeus 1, verso 21, diz o quê? Vai condizer com esse verso 11, ó. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, perdão, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Aqui se encaixa perfeitamente Antíoco, pessoal. Tem como falar que não. Verso 12 de Daniel 8, o que diz? E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Porque todas as desgraças que Antíoco fez, o chifre pequeno. Aqui ele faz cessar o sacrifício contínuo, tá? E prosperou realmente no que fez. Vamos ver abaixo agora. Pode ir abaixo. Isso, verso 13. Olha aqui, muita gente, o erro da só lê o verso 14 das 2.300 tardes e manhãs e não lê isso daqui que a gente leu, do 9, o 13. Olha a pergunta que ele vai fazer aqui no 13, ó. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Até quando, olha a preocupação dele aqui, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? A visão do sacrifício contínuo seria o quê? A interrupção do sacrifício. E da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. O que ele quer saber aqui? Que até quando tudo isso ia durar, tanto os sacrifícios serem parados,
o povo sendo massacrado, tá? Porque lá no ano 171 começou toda a história com a morte de Onias, onde eles perderam um líder ali, o sumo sacerdote. Tudo desandou, muitos se aliaram a Antíoco. Aí eles fizeram uma praça pagã, reconstruíram a cidade ali, fizeram um monte de coisa, tá? E o que é que vai ser respondido? Ó, aqui é uma pergunta crucial, pessoal, que lida antes do verso 14. Aniquila completamente a doutrina. Perdão, gente, mas é a verdade. Aniquila completamente a doutrina adventista de 2.300 anos, encaixar Roma papal como o chifre pequeno. Aqui o escritor está preocupado com o tempo na qual o chifre pequeno, que é o sujeito do texto, desde o versículo 9, tá? Ele quer saber até quando vai ficar os sacrifícios cessados, o santuário entregue a ele, o exército entregue a ele, que é o povo, e a transgressão. O que era a transgressão? Eles proibidos de fazerem as suas próprias leis. Aí o que ele vai responder? Ó, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário terrestre, pelo amor de Deus, tá, gente? Aqui não tem nada de santuário espiritual. É só você olhar o contexto. O cara está no exílio, está sendo revelado aqui coisas que iam acontecer fisicamente, e do nada ele vai falar de um santuário celestial. É só na cabeça de quem quer acreditar. Me perdoem. Tá bom? A resposta, ó o que eu coloquei em negrito. A resposta é até 2.300 tardes e manhãs. E o que é santo ou santuário, ele vai ser purificado. Mas o que significa a expressão tarde e manhã? Vamos lá. Vamos para o exemplo. Pode ir abaixo. Gênesis 1. Para não falar que eu estou inventando, vou pegar o exemplo da própria Bíblia. O que diz em Gênesis 1, verso 5? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Verso 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Verso 8. Chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Gente, aqui é bem claro. Cada tarde e cada manhã equivalem a um dia, e não um ano. É que eles pegam aqueles textos, né, de Ezequiel 4:7 e Números 14:34, que são palavras específicas dos escritores, mas isso não tem nada a ver com Daniel 8:14, gente. Onde o autor ele já usa justamente a expressão tarde e manhã para eles identificarem como 2.300 dias, não são anos, tá? Ó, se essa regra adventista fosse verdade, vamos lá. A gente devia falar que a criação foi feita em 6 anos, então. Não é verdade? Se tarde e manhã são anos. Agora, existem também, Yehuda, alguns que dizem que são 1.150 dias, sendo cada dia representado por 2 sacrifícios, o da tarde e o da manhã. Silvestre, ele discorda. Eu discordo por quê? Porque o texto diz 2.300 tardes e manhãs, e não 2.300 sacrifícios. Logo, então, respeitando o texto, a gente tem aqui 2.300 tardes, ou e manhãs, como 2.300 dias, tá? E é impossível ser Roma papal. Primeiro, pela conta adventista, isso começa em 457 antes da Era Comum e termina em 1844, onde o santuário celestial é purificado. Aí eu pergunto, por acaso Roma papal ela começou a incomodar Israel em 457 antes da Era Comum? O povo foi perseguido por Roma papal até 1844? Porque, segundo eles, o chifre pequeno é Roma papal? Porque o contexto de Daniel 8, me fale se eu estiver errado, Yehudá. Ele está preocupado até quando o chifre pequeno ia causar esses danos à nação de Israel. Então, quem faz esses danos aí, segundo o contexto de Daniel, é o chifre pequeno. Mas como que eu vou colocar Roma papal? 457, segundo a data que eles inventaram. Até 1844 está se cumprindo a profecia dos 2.300 anos. Queria que alguém me respondesse isso.
Olha como é diferente a gente ler o contexto, né? As pessoas, elas criam uma doutrina em um versículo isolado, 2.300 tardes e manhãs, aí cria um monte de teoria de conspiração. E não é só adventista, não, viu? Tem canal aí no YouTube também falando que é 2.300 anos, que não sei o quê. E ainda tem a cara de pau de falar que quando fala da visão, o chifre pequeno não está na visão.